E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E antes de começar eu já vou pedindo desculpa. Provavelmente você deve estar ouvindo o barulho do condicionador de ar, porque o calor está de matar. Não dá para gravar com esse calor, então lamento, vai ter esse barulho de fundo aí enchendo um pouquinho o saco. Mas vamos falar de coisas legais. O vídeo de hoje vai ser praticamente uma propaganda não paga desse grande livro escrito pelo professor de História Yuval Harari. O nome dele virou sensação recentemente por conta do lançamento do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Talvez não tão recente assim, porque o livro já é de 2011, mas o nome dele está muito badalado como um dos grandes pensadores do século XXI. No Sapiens, ele apresenta uma breve história dos nossos antepassados, de toda a humanidade, com uma visão um tanto fora do convencional. Além desse livro, ele também lançou Homo Deus, que, por sua vez, já é uma breve história do amanhã. Eu li ambos os livros, gostei bastante, mas eu tive muita vontade de falar sobre o Homo Deus, porque ele já tem uma visão um pouquinho mais ciência da computação. E não significa que eu não tenha gostado do Sapiens, gostei muito também, mas o Sapiens já é uma coisa mais falando da história, do passado, enquanto no Homo Deus, o Yuval Harari tenta prever o que pode acontecer no nosso futuro, e o nosso futuro vai ter muita ciência da computação no meio, principalmente inteligência artificial, já vamos chegar lá. O professor Harari também lançou um terceiro livro mais recente, que se chama 21 lições para o século XXI. Aí é bem curioso, se o Sapiens fala do passado e do Homo Deus falamos do futuro, nesse terceiro volume ele fala sobre o presente. Eu ainda não li esse terceiro livro, então nem vou me arriscar muito a falar dele. Eu vou focar no Homo Deus, que eu li, e que traz uma série de provocações sensacionais sobre o futuro. Até é importante tomar cuidado que o Homo Deus ele não é um livro de futurologia. O Yuval Harari ele tenta descrever uma série de possibilidades para o nosso futuro. E essas possibilidades dependem da gente. Temos ainda algum controle do que pode ser o nosso futuro. E o Yuval Harari traz algumas descrições, algumas não tão positivas assim, ou algumas até preocupantes, e cabe a nós mudar o nosso próprio destino. Harari discute muito inteligência artificial e os algoritmos vão ter uma parcela importante das nossas vidas. E é isso que eu quero abordar, a computação em nosso futuro a partir da concepção de Yuval Harari. Ao longo da evolução da nossa espécie, passamos por uma série de desafios: fome, peste, doenças, violência. Essas questões ainda estão por aí, principalmente nos países mais pobres, dentre eles o próprio Brasil. E a gente pode observar que até que nós estamos lidando bem com esses desafios. O que eu quero dizer com isso? Se a gente comparar como era a nossa vida há um século atrás ou há 2 séculos atrás, a gente observa que a gente está conseguindo combater a fome, a violência e as pestes. O mundo já tem menos guerras. Não significa que as guerras acabaram ou que as pessoas não passam fome, não é isso. Isso ainda acontece muito, principalmente nos países mais pobres. Nos países desenvolvidos, essas batalhas já estão mais fáceis de serem combatidas. Quando alguém morre de fome, por exemplo, ou morre doente, ou morre por violência, ficamos com um sentimento de que aquilo poderia ter sido evitado, se a política tivesse atuado melhor ou se tivéssemos feito alguma coisa a respeito. Isso é inimaginável comparado a séculos atrás, onde, numa situação de morte, de violência, de doença, não havia muita coisa que pudéssemos fazer e simplesmente aceitávamos essa situação. Assim sendo, estamos atingindo um estágio novo, em que outras preocupações estão entrando na agenda humana, especialmente nos países desenvolvidos. Falar sobre a imortalidade, por exemplo, falar sobre a felicidade, falar sobre poder, já é mais possível nesses países. Dá até para resumir esses 3 projetos numa ideia só: alcançar a divindade. Na busca por saúde, na busca por felicidade, na busca por poder, os humanos vão modificar as suas características.
até não serem mais Homo sapiens. E é isso que o Yuval Harari descreve em seu livro. Podemos talvez dar um passo para uma nova espécie, o Homo Deus, e isso depende de nós. Parece coisa de ficção científica, e no momento até é mesmo, ao menos enquanto isso não se torna realidade. Discutindo mais o livro, ele faz uma breve recapitulação da história da humanidade, até para ajudar a gente a entender o futuro. Não dá para entender o futuro sem o passado. Mas o autor não se aprofunda muito nessas questões, pois ele já tem outro livro onde ele aborda bem o passado, que é o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. E assim, tem algumas coisas que ele descreve no livro que eu acho tão interessantes que eu penso, vale a pena falar, mas eu peço que vocês tenham um pouco de paciência comigo. Eu não sou historiador e não sou biólogo. Por conta disso, eu vou tentar me ater ao máximo com as ideias do professor Harari no livro, até chegar no ponto que eu quero chegar, que tem mais a ver com computação. Acho que é indiscutível que nós, seres humanos, conquistamos esse planeta. E eu pergunto a vocês, por quê? Por que o Homo sapiens conseguiu algo que, por exemplo, girafas não conseguiram, nem crocodilos conseguiram, ou até mesmo parentes próximos da gente, como é o caso dos neandertais? Por que essas espécies não dominaram o planeta da forma que nós conseguimos? Será que é porque somos fortes? Será que é porque somos espertos? Talvez, mas não é exatamente nenhum nem outro. O que o Harari responde, tanto no Sapiens quanto no Homo Deus, é que nós desenvolvemos habilidades de comunicação que permitiram os seres humanos se organizar e trabalhar juntos em grandes quantidades, para, dentre outras coisas, combater inimigos mais agressivos e mais poderosos, como é o caso dos mamutes, por exemplo. Seres humanos são muito bons em desenvolver mitologias, como é o caso de religiões. Não que meu ponto aqui seja questionar qualquer um dos seus dogmas, mas é fato que a crença em deuses, a crença em religiões, são colas, entre aspas, muito úteis para fazer os seres humanos se motivarem e trabalharem juntos em prol de um bem maior, em massa de milhares ou mesmo de milhões. Então, essas histórias, e quando eu digo história, eu não estou questionando se elas são válidas ou inválidas. O fato é que religiões, histórias, mitos, deuses, todas essas descrições ajudaram os seres humanos a trabalharem juntos em massa de milhares e milhões. E isso foi fundamental para que a nossa espécie dominasse esse planeta. Agora que você entende por que os seres humanos deram certo em nosso planeta, é importante a gente discutir que você e eu somos algoritmos. A ciência atual afirma que emoções são algoritmos bioquímicos fundamentais para a nossa sobrevivência e para a nossa reprodução. Esses algoritmos que nós temos funcionam mediante emoções, sentimentos e pensamentos diversos. Se você sente fome, o seu corpo vai emitir sensações por fatores bioquímicos que vão te falar: você está com fome, você precisa comer alguma coisa para você não morrer. Se no seu caminho tiver um cacho de bananas, você será impelido por essas sensações a buscar esse alimento. Só que se no meio do seu caminho tiver um animal feroz, como um tigre ou um leão, esses fatores bioquímicos, esses algoritmos, vão fazer você sentir medo e farão você refletir se vale a pena o risco. O que eu faço? Eu tento pegar essas bananas e talvez seja atacado por esse leão e mato a minha fome, ou eu tento buscar outra fonte de alimento para sobreviver. No fim das contas, nossas emoções, nossos sentimentos são algoritmos bioquímicos que manipulam a gente a realizar determinadas ações. Suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos farão você ponderar sobre o que você deve fazer. Cada um dos espécimes desse planeta estão à mercê da seleção natural, que seleciona os seres mais adaptados à sobrevivência. Então não apenas os seres vivos mais adaptados são escolhidos, mas também os algoritmos que funcionam melhor também são escolhidos.
No fim das contas, tanto eu quanto você vivemos em função desses algoritmos complexos proporcionados por nosso corpo e por nossa mente, e selecionados pela seleção natural. Nem preciso dizer que pela quantidade de variáveis que tem nesse processo, nossos algoritmos são muito complexos, mas continuam sendo apenas isso, algoritmos. E por serem algoritmos, então nós somos seres deterministas. A partir de um conjunto de informações de entrada, produzimos alguma saída e essa saída é determinista. Mas como nossos algoritmos são muito complexos, não é muito fácil reescrever esse algoritmo num computador, por exemplo. Enfim, agora que dissecamos melhor o indivíduo e entendemos que nós somos algoritmos, o professor Harari entra em uma outra questão bem interessante, que é o humanismo. Para entendermos esse conceito, antes de tudo, temos que entender o que é religião nos conceitos do professor Yuval Harari. Segundo ele, a religião é qualquer coisa que confere legitimidade sobre-humana a estruturas sociais humanas. A religião legitima normas e valores humanos ao alegar que eles refletem leis sobre-humanas. Assim sendo, o catolicismo é um exemplo de religião, assim como o liberalismo e o humanismo. Nas visões de Harari, esses conceitos e vários outros são religiões. Nosso pensamento religioso evoluiu, pelo menos para um conjunto de países do nosso planeta, evoluiu para um humanismo empoderado pela ciência. O humanismo cultua a humanidade e esta espera que o ser humano assume o papel que é de Deus no cristianismo e islamismo, ou o papel que cabia às leis da natureza, como é o caso no budismo e no taoísmo. Dessa forma, no humanismo, o que é sagrado, o que é importante, são as experiências dos seres humanos. E as experiências dos seres humanos são o que dão significado para o grande cosmos. Criem um significado para um mundo sem significado. Talvez você não saiba, mas pode ser que você seja um humanista sem mesmo saber. Segundo Harari, o humanismo liberal triunfou perante o humanismo socialista, representado especialmente pela experiência da União Soviética, e também venceu o humanismo evolutivo, que em seu pior exemplo temos o nazismo. Esses três representaram a grande batalha do século XX. Em alguns momentos parecia que o humanismo liberal ia perder para o humanismo socialista ou talvez até mesmo para o humanismo evolutivo. O mundo acabou sendo dominado pelo pacote liberal do individualismo, dos direitos humanos, da democracia e do livre mercado. Só que aparentemente a ciência do século XXI poderá solapar as fundações dessa ordem liberal. O professor Yuval Harari relata que as fundações da ordem liberal podem acabar e talvez serem substituídas por outras duas possíveis religiões, que são o tecno-humanismo ou a religião dos dados, que é chamada de dataísmo. Mas antes de discutirmos essas duas religiões, é importante a gente entender por que talvez a ordem liberal possa mudar, possa terminar. A inteligência artificial tende a criar uma massa de pessoas inúteis do ponto de vista econômico. Assim como a Revolução Industrial criou uma força de trabalho que chamamos de proletariado, a revolução da IA, nas próximas décadas, tende a criar uma massa de pessoas que não vão ter emprego. Algoritmos farão seu trabalho muito melhor do que você mesmo. Para exemplificar, pensem nos carros autônomos. Segundo o professor Harari, 1,3 milhões de pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito em todo o mundo. Essa taxa é superior ao dos mortos em guerras e dá para se dizer que uma boa parcela, a maioria desses acidentes são causados por erros humanos. Uma inteligência artificial dirigindo um carro não se distrai, não fica com fome, não fica cansada, nem dirige alcoolizada. Então, ela tende
a não causar o tanto de acidentes que o ser humano causa no trânsito. Outra questão interessante é que carros autônomos podem ser controlados em uma mesma rede por um único algoritmo central, como se o algoritmo central fosse eu esqueci a palavra agora, mas sabe o fantoche? Tem aquela pessoa que controla o fantoche. O algoritmo central vai controlar os fantoches que vão ser os carros, no caso. E assim o algoritmo central vai controlar todos os carros e impossibilitar a ocorrência de acidentes. Assim, em poucas décadas não veremos motivos para humanos dirigirem carros. E talvez seja até melhor assim. Ao menos do ponto de vista da segurança, será melhor. Pois voltamos à questão do desemprego em massa, que tende a ocorrer nas mais diversas áreas. Esse receio de que as máquinas vão tomar os nossos empregos não é novo. Pessoas no século XIX e no século XX já tinham esse receio. No entanto, o que aconteceu principalmente após a Revolução Industrial foi que as máquinas assumiram atividades físicas, principalmente na agricultura e na indústria, enquanto os seres humanos com o tempo migraram para habilidades que demandam mais do esforço cognitivo, do esforço do pensamento, como na área de serviços. Só que tem um problema aí. As máquinas também devem assumir tarefas cognitivas, não restando outra habilidade que os seres humanos possam executar. Ao menos isso não parece tão óbvio hoje. Mesmo empregos que são muito difíceis hoje, como é o caso da medicina, podem talvez ser substituídos por inteligências artificiais. Temos um bom exemplo aí que é o IBM Watson. Mas você pode alegar, nunca uma máquina vai ter o calor humano que um médico tem, por exemplo. Uma máquina fria dizendo que você tem câncer não é tão bom quanto um ser humano te dizendo isso. Então, essa parte do carinho, do amor do ser humano, não seria executado pelas máquinas. Mas o professor Yuval Harari questiona, será que não? Imagina bem para frente, bem no futuro. Imagina que máquinas vão saber tudo sobre a gente. Vão saber o que está acontecendo na nossa corrente sanguínea, o que está acontecendo em nosso cérebro, nesses fatores bioquímicos que eu falei. As máquinas podem ter um entendimento profundo do nosso emocional e do nosso pensamento. E talvez com isso consigam estabelecer um comportamento que nem mesmo o médico vai ser capaz de realizar, que o ser humano não vai conseguir, pois o ser humano tem algumas limitações para compreender o que está acontecendo com você. Um ser humano não vai conseguir competir com uma máquina que analisa o nosso cérebro, analisa a parte química do nosso corpo, a nossa corrente sanguínea, tudo basicamente. Então talvez até essa parte do carinho a máquina consiga exercer bem também, o que novamente nos leva a esse grande dilema. O que vai acontecer com a gente? Qual é o nosso futuro? Baseado em todo esse contexto, o professor Harari descreve que existem duas possibilidades para a gente, o que ele chama de novas tecno-religiões. Uma é o tecno-humanismo e a outra é o dataísmo. Vamos discutir essas duas agora ao longo do vídeo. Para o tecno-humanismo, o Homo sapiens, como conhecemos, já esgotou seu curso histórico e perderá relevância no futuro. Portanto, deveríamos usar a tecnologia para criar o Homo Deus, um modelo humano muito superior. O Homo Deus manterá algumas características humanas essenciais, mas vai usufruir de aptidões físicas e mentais aprimoradas, que o capacitarão a manter-se firme, mesmo contra os mais sofisticados algoritmos não conscientes. Para competir com a inteligência não consciente, inorgânica, advinda dos algoritmos de inteligência artificial que estamos criando, os humanos deverão fazer um upgrade em suas mentes para permanecerem no jogo. Segundo Harari, a revolução cognitiva possibilitou transformar a mente do Homo sapiens de um insignificante macaco africano a governante do mundo. Essa revolução nos fez criar cidades e impérios,
inventar a escrita e o dinheiro. E isso foi possível após pequenas mudanças no nosso DNA e de uma leve reconexão do nosso cérebro. Assim, talvez algumas mudanças adicionais em nosso genoma e uma nova reconexão de nossos cérebros podem desencadear uma segunda revolução cognitiva. O tecno-humanismo é uma variante atualizada do humanismo evolutivo. Contudo, enquanto Hitler e sua corte planejavam criar super-humanos por meio da procriação seletiva e da limpeza étnica, o tecno-humanismo espera atingir esse objetivo de uma maneira mais pacífica, por meio da engenharia genética, da nanotecnologia e das interfaces entre o cérebro e o computador. O dataísmo, por sua vez, é bem mais radical. Ele busca cortar o cordão umbilical humanista. Ele vislumbra um mundo que não gira em torno de desejos e experiências de qualquer ser humanoide. É uma religião que não venera nem Deus nem o homem, venera apenas dados. Segundo o dataísmo, o universo consiste num fluxo de dados, e o valor de qualquer fenômeno ou entidade é determinado por sua contribuição ao conjunto e o processamento de dados. O dataísmo reúne tanto a ciência da computação quanto a biologia, assinalando que as mesmas leis matemáticas se aplicam tanto aos algoritmos bioquímicos quanto aos algoritmos eletrônicos. A expectativa é de que, eventualmente, os algoritmos eletrônicos decifrem e superem os algoritmos bioquímicos. Na prática, os dataístas são céticos com relação ao conhecimento e sabedoria de humanos e preferem depositar a sua confiança aos megadados e aos algoritmos computacionais. Lembremos que os organismos vivos também são algoritmos. E girafas, tomates e seres humanos são métodos diferentes de processamento de dados. Não são apenas os organismos individuais que estão sendo considerados sistemas de processamento de dados no dataísmo. São sociedades inteiras, como colmeias de abelhas, colônias de bactérias, florestas e até mesmo cidades humanas. De acordo com essa visão, o capitalismo de livre mercado e o comunismo controlado pelo Estado não são ideologias, credos éticos ou instituições políticas competindo entre si. No fundo, todos estes são sistemas de processamento de dados distintos. O capitalismo usa um processamento distribuído, enquanto o comunismo se fundamenta em um processamento centralizado. O capitalismo processa os dados conectando diretamente os produtores e os consumidores, permitindo que troquem informação livremente e tomem decisões independentemente. O capitalismo de livre mercado distribui o trabalho de analisar e processar os dados e permite a tomada de decisões entre muitos processadores, que são os indivíduos, independentemente, mas interconectados. Segundo Friedrich Hayek, o guru da economia austríaco, e eu nunca imaginei que no universo discreto eu fosse falar da escola austríaca, em um sistema, aí pegando a fala do Hayek, em um sistema no qual o reconhecimento dos fatos está disperso entre muita gente, os preços podem atuar para coordenar as ações entre pessoas diferentes. Curiosamente, todo esse argumento acaba pesando contra o comunismo, pois o capital se acumular em um único lugar, ou seja, nos cofres do Estado, faz com que, consequentemente, mais e mais decisões sejam tomadas por um único processador do sistema. Isso cria um sistema muito centralizado. No caso do capitalismo, quando os erros ocorrem por uma decisão de algum processador desse sistema, outros serão rápidos em se aproveitar de seu erro e os erros também tendem a ser mais localizados, o que ajuda o sistema a se auto-organizar e se autocorrigir. Contudo, quando um único processador toma quase todas as decisões, os erros acabam se espalhando muito mais, levando a problemas catastróficos.
Segundo Harari, essa última situação, onde 100% das decisões são tomadas por um único nó dessa rede, que no caso é o Estado, é aí que temos o comunismo. Ele também afirma que nenhum país jamais aplicou esse esquema em sua forma mais extrema, mas um país chegou mais perto, que foi a União Soviética. Assim, o capitalismo não derrotou o comunismo por ser mais ético, ou por serem sagradas as liberdades individuais, ou porque Deus estava zangado com os comunistas. O capitalismo venceu porque o processamento de dados distribuído é mais eficiente do que o processamento centralizado, ao menos nesse período histórico em que vivemos. Eu até peço que você tome cuidado nas conclusões que você estiver chegando. O professor Harari não chega a discutir, por exemplo, o anarcocapitalismo. E não significa que o anarcocapitalismo seja mais eficiente. Um Estado acaba sendo sempre fundamental para promover o fim de algumas desigualdades e permitir que esse sistema se torne mais eficiente. O que a gente conseguiu concluir é que no momento histórico em que nós vivemos, é possível que a democracia liberal seja o mecanismo mais eficiente para esse sistema de processamento de dados fluir da maneira mais eficiente possível. A informação fluindo de maneira mais livre entre milhões de produtores e consumidores é algo que funciona bem nesse momento. Sob condições alternativas, como as que prevaleciam no antigo Império Romano, por exemplo, o processamento centralizado levava vantagem naquele período. Assim, se as condições de processamento de dados mudarem novamente, a democracia pode declinar ou até mesmo desaparecer. Agora que discutimos isso, é importante refletirmos que as mudanças proporcionadas pela tecnologia estão avançando mais rapidamente do que nós e do que a política consegue compreender. No momento em que vivemos hoje, geramos dados demais e não sabemos o que fazer com eles. Governos agem como jogadores de pôquer, que sabem quais cartas estão na mão dos oponentes e mesmo assim conseguem perder rodadas seguidas. Será que nossas estruturas democráticas não são mais capazes de colher e processar dados com rapidez suficiente? E assim, pode ser também que a maioria dos eleitores não esteja entendendo o que está havendo para formular opiniões pertinentes. A partir daí, a política democrática tradicional perde o controle dos fatos e não consegue fornecer visões sobre o futuro. Isso pode explicar um pouco o momento político que vivemos hoje, um tanto conturbado. Eleitores comuns estão sentindo que o mecanismo democrático não está conferindo poder e, por conta disso, está tentando tomar decisões diferentes. O mundo ao seu redor está mudando e as pessoas não conseguem compreender como e porquê. Isso está fazendo com que as pessoas tomem decisões diferentes com o objetivo de tentar melhorar o sistema. Isso pode ter ocorrido, por exemplo, na Grã-Bretanha, onde os eleitores imaginavam que estavam perdendo poder para a União Europeia e por conta disso votaram no Brexit. Nos Estados Unidos e no Brasil, os eleitores imaginaram que o establishment estava monopolizando o poder, fazendo-os votarem em candidatos anti-establishment, entre aspas, mas bem entre aspas mesmo, o que pode ter levado, por exemplo, à vitória de Donald Trump e Jair Bolsonaro. Só que temos aí um possível problema. Mesmo tomando essas decisões diferentes, o poder provavelmente não vai voltar à mão dos eleitores comuns. Mesmo se a Grã-Bretanha sair dos Estados Unidos, ou mesmo se o Trump e o Bolsonaro governarem como assim os eleitores quiseram. O que por um lado pode nos gerar um certo alívio é que é provável que não voltemos para ditaduras, pois elas se mostram bastante ineficientes realizando processamento centralizado, exatamente pela tecnologia estar avançando demais. E tantos parlamentos e ditadores estão sobrecarregados de dados e não sabem o que fazer com eles, os políticos da atualidade estão atuando de uma maneira bem limitada e sem muito poder. A gente pode observar até no atual momento que eu gravo esse vídeo,
o governo dos Estados Unidos está num momento que eles chamam de shutdown, onde, enquanto o orçamento não é votado, tudo fica paralisado. Então, os eleitores tentaram eleger essas pessoas diferentes para ver se o sistema volta a funcionar de uma maneira eficiente, só que aí talvez venha a má notícia. Essas decisões talvez não façam o sistema ficar mais eficiente. Governar tornou-se meramente administrar. Mesmo países autoritários como Rússia, Irã e Coreia do Norte encontram-se estacionados com relação ao processamento de dados. Para Yuval Harari, que fez toda essa descrição que eu estou trazendo aqui para vocês, isso acaba, por mais que tenha pontos muito ruins, mas também tem um lado bom. Considerando que as visões grandes do passado levaram a desastres, como é o caso de Auschwitz, Hiroshima e o grande salto para frente chinês, então talvez seja menos pior estarmos na mão de burocratas medíocres e incompetentes do que mesclar uma tecnologia que parece divina com uma política megalomaníaca. Isso com certeza é uma receita maior para o desastre. Se isso tudo for verdade, isso significa que estamos num momento de vazio dos poderes. E o vazio de poder geralmente não dura muito tempo. Se no século XXI as estruturas políticas tradicionais não mais processarem os dados com a rapidez necessária, então novas e mais eficientes estruturas vão surgir para assumir o seu lugar. Só não sabemos ainda o que vai ser. Resumindo, do ponto de vista dataísta, que foi a que a gente mais focou aqui no vídeo, podemos interpretar toda a espécie humana como um sistema único de processamento de dados, no qual indivíduos humanos servem como chips ou processadores. Se é assim, podemos compreender toda a história da humanidade como um processo de melhoria da eficiência desse sistema, mediante 4 questões. A primeira questão que ocorreu ao longo da nossa trajetória na humanidade é o aumento do número de processadores, ou seja, uma cidade com 100 mil habitantes tem mais poder de computação do que uma aldeia com 1000 habitantes. 2. O aumento da variedade de processadores. O uso de diversos tipos de processadores num único sistema pode aumentar o seu dinamismo e a sua criatividade. Uma conversa entre um camponês, um sacerdote e um físico pode prover ideias mais inovadoras do que 3 caçadores-coletores conversando. A terceira questão: o aumento do número de conexões entre os processadores. Não faz sentido a gente ter tanto processador variado se a conexão entre eles não existe. Uma rede de comércio entre 10 cidades resultará em mais inovações comerciais, tecnológicas e sociais do que 10 cidades isoladas. E o último fator é o aumento da liberdade de movimento ao longo dessas conexões. Não adianta conectar esses processadores todos se os dados não puderem fluir livremente. Uma estrada ligando cidades é inútil se a cidade estiver cheia de bandidos, por exemplo, que saqueiam as pessoas naquele caminho, naquela estrada. A construção de todo esse sistema de processamento de dados do Sapiens passou por 4 etapas históricas. A primeira foi a revolução cognitiva, que permitiu conectar um número ilimitado de sapiens em uma única rede de processamento de dados, superando outras espécies humanas e animais. Isso aumentou o número de processadores e também a variedade de processadores existentes, só que ainda sem muita conectividade. O segundo estágio começou após a Revolução Agrícola e prosseguiu até a invenção do dinheiro e da escrita. A agricultura aumentou a escala, aumentou o número de processadores e propiciou incentivos e oportunidades para diferentes redes se comunicarem. O terceiro estágio iniciou com a invenção da escrita e do dinheiro e durou até o início da Revolução Científica. Graças à escrita e ao dinheiro, os grupos humanos ligaram-se mais e fundiram-se para formar cidades e reinos maiores. Sem dinheiro fica muito difícil realizarmos trocas ou fazer comércio de uma maneira mais efetiva. E sem escrita fica difícil coletar impostos.
Além disso, as conexões políticas e comerciais entre as cidades se intensificaram nesse momento. O quarto e último estágio que vivemos até hoje começou com os primeiros exploradores tecendo os primeiros finos fios que abrangiam o mundo inteiro. No período moderno, esses fios ficaram mais fortes e mais densos, de modo que a teia de aranha da época de Colombo se tornou a grade de aço e asfalto do século XXI. Além disso, permitiu-se que a informação fluísse cada vez mais livremente nessa grade global. O livre mercado, a comunidade científica, o reinado da lei e a disseminação da democracia ajudaram a suspender essas barreiras. Frequentemente, imaginamos que a democracia e o livre mercado venceram porque são bons. Na verdade, venceram porque melhoraram o sistema global de processamento de dados. Agora, se o gênero humano é um sistema único de processamento de dados, qual é a saída desse enorme algoritmo? Para os dataístas, seria a criação de um sistema de processamento de dados ainda mais eficiente, que chama-se Internet de Todas as Coisas. Uma vez cumprida essa missão, o Homo sapiens desaparecerá. Esse sistema de processamento de dados cósmico seria como se fosse Deus. Estaria em toda parte controlando a tudo e a todos. E os humanos estão destinados a se fundir dentro dele. Se os algoritmos humanos se mostrarem menos eficientes do que algoritmos inorgânicos para a troca de informação, então será inevitável que ele será substituído por algoritmos melhores. Se quisermos criar um mundo melhor, nessa visão dataísta, a chave para isso é deixar os dados livres. O Google poderá detectar novas epidemias mais rapidamente do que organizações de saúde tradicionais. O Uber, por exemplo, surgiu pois ele se mostrou mais eficiente do que ter apenas carros privados ou transportes públicos para o tráfego da informação. Dessa forma, a tendência é que os seres inorgânicos assumam cada vez mais papel nesse novo mundo. Até onde eles poderão chegar é o que veremos com o passar dos anos. Assim sendo, o sentido da vida para um dataísta é fazer parte do fluxo de dados, gravar e compartilhar cada vez mais informação que será processada por outros chips de processamentos, que são eu, você e todo mundo que está por aí nos assistindo. O novo lema é: se você experimentar algo, grave. Se gravar algo, faça upload. Se fizer upload de algo, compartilhe. O dataísmo ordena: ouçam os algoritmos. Eles sabem como você se sente. Adotando uma visão ampla da vida, todos os outros problemas e desenvolvimentos são ofuscados por 3 processos interconectados. Ponto 1. A ciência está convergindo para um dogma que abrange tudo e diz que organismos são algoritmos e a vida, processamento de dados. 2. A inteligência está se desacoplando da consciência. E 3. Algoritmos não conscientes, mas altamente inteligentes poderão em breve nos conhecer melhor do que nós mesmos. Esses processos suscitam 3 questões-chave. Será que organismos são apenas algoritmos e a vida apenas processamento de dados? O que é mais valioso, a inteligência ou a consciência? E 3. O que vai acontecer com a sociedade, aos políticos e à vida cotidiana quando algoritmos não conscientes, mas altamente inteligentes, nos conhecerão melhor do que nós mesmos? E aí vamos ver o que vai acontecer nesse futuro aí. E é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado dessa longa discussão filosófica. Sempre que eu ler algum livro interessante ligado de alguma maneira à computação, eu vou trazer aqui para o canal. Obrigado por ter assistido até aqui. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever. E eu espero vocês na próxima.